exaltado e glorificado seja a glória do Cordeiro, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado, nos guiado, nos protegido e nos abençoado. E certamente, se fizermos a nossa parte, Ele irá continuar para sempre conosco. No mundo tem surgido inúmeros movimentos, grandes movimentos, outros pequenos, os quais os seus líderes falam que estão cheios do Santo Espírito, que estes movimentos são dirigidos, guiados, iluminados pelo Santo Espírito. Mas no decorrer do tempo, nós podemos ver que estes movimentos não eram o Santo Espírito que estavam dirigindo, porque os seus frutos, os reflexos daquilo que eles estão fazendo, os seus frutos não condizem com os frutos do Santo Espírito, tal qual o movimento dos mileritas, conduzido por Guilherme Miller no ano de 1844. Mais de 100 mil pessoas creram que aquele movimento era um movimento do Senhor, que estes estavam sendo guiados pelo Santo Espírito. Mas o que estava por trás deste movimento, senão o espírito do enganador, o espírito diabólico, mesmo eles estando com a palavra na mão, pregando a Bíblia, mas estavam sendo cegados, conduzidos pelo espírito enganador. E o movimento adventista não falam que eles nasceram deste movimento diabólico, conduzido pelos mileritas. Estou sendo bastante taxativo nessas palavras, até um pouco pesadas, porque em lugar de dizer meias verdades são na igreja, porque os pastores vivem do dízimo dos fiéis e por isso conduz a igreja falando meias verdades. Na realidade não são todos, mas a sua maioria. Por que espírito diabólico? Porque jamais o Santo Espírito iria levar à perdição, à apostasia, milhares de pessoas
iria levar à separação centenas de pessoas, de famílias, os quais milhares destas famílias nunca quiseram mais estudar a palavra, nunca botaram o pé em uma igreja evangélica, porque este escândalo cometido pelos milheritas foi um escândalo de grande proporção, os quais os reflexos deste ministério são vistos até hoje por aqueles que creram na mensagem pregada pelos milheritas. E deste movimento enganoso surgiu o ministério adventista do sétimo dia. E o ministério adventista do sétimo dia não surgiu na mensagem, até como hoje, para pregar o evangelho do reino, o evangelho eterno, porque eles surgiram baseados no Velho Testamento, na Velha Aliança. E na Velha Aliança não tem pregação do evangelho. E vejam, senhores, que de dentro do movimento adventista surgiram dezenas de movimentos com o mesmo segmento do ministério adventista, contaminados, cegados pela mesma mensagem pregada pelos adventistas, pregando assim um evangelho distorcido da verdade, do evangelho eterno, do evangelho do reino. No livro de João 8, Altíssimo Criador, nos dê sabedoria da tua palavra para compreendermos estas verdades. Este versículo, João 8:32, é um dos mais conhecidos da palavra. Um pastor, para pregar em um ministério, para dirigir uma igreja, ele deveria ao menos conhecer a palavra, conhecer a verdade. Onde diz: e conhecereis a verdade. Para conhecermos a verdade, é um trabalho, é uma obra do Espírito Santo para a vida toda. E eu já vi por aí alguns exemplos. Há poucos dias eu tive olhando um pastor que trocou a placa da sua igreja da Assembleia de Deus, para a placa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E quem sabe este pastor, na sua inocência, por não conhecer a palavra, achou que fez um grande negócio: tirar a placa de uma igreja evangélica para colocar a placa de uma seita, de um nome de uma seita. Porque este nome, Adventista do Sétimo Dia, refere
refere ao nome de uma seita. E quem sabe se este pastor tivesse pensado mais um pouco, mesmo neste nome, ele poderia entender que ele estava fazendo um péssimo negócio. Não que eu estou aqui concordando com o nome Assembleia de Deus, mas trocar o nome Assembleia para o nome Adventista do Sétimo Dia, certamente não é um bom negócio. No decorrer da história do ministério adventista, vários pastores entregaram a sua credencial pastoral sem cometer nenhum escândalo, mas porque, quem sabe, o Santo Espírito falou algo muito profundo no coração destes, que para pastorear no ministério adventista tem que ser pelo dinheiro, unicamente interessado no dinheiro. Isto basta muitos mercenários que existem pastoreando por dinheiro. Porque a mensagem pregada pelo ministério não condiz com a realidade do ministério cristão evangélico, da mensagem cristã evangélica, a mensagem cristocêntrica do evangelho do reino, do evangelho eterno. Quem sabe os senhores querem discordar do que eu estou falando, mas este é o momento. Não é nenhum segredo do que eu vou falar aqui, porque estes escritos estão nos autos dos adventistas. No ministério adventista surgiram dezenas e mais dezenas de ministérios que saíram de dentro da igreja, do ministério adventista, com o mesmo segmento que eles, diferenciando um pouco na mensagem. E os senhores poderão discordar destes ministérios que saíram de dentro do ministério adventista, nenhum deles com um segmento cristão evangélico. Pegue a sua caneta, anote e dá um Google para você saber quais são os segmentos destes ministérios, destes líderes que saíram de dentro do ministério adventista. Primeiro deles, Igreja Adventista do Sétimo Dia do Movimento de Reforma. Igreja Adventista do Sétimo Dia da Segunda Reforma. Igreja Adventista do Sétimo Dia da Promessa. Igreja Adventista do Sétimo Dia da Promessa Conservadora. Igreja Adventista do Sétimo Dia da Última Hora da Voz da Misericórdia.
Igreja Adventista do Sétimo Dia, os remanescentes. Igreja Adventista do Sétimo Dia, do alto clamor. Igreja Adventista do Sétimo Dia, renovada pentecostal. Igreja Adventista do Sétimo Dia da Reforma Divina. Igreja Adventista do Sétimo Dia, os bereanos. Igreja Adventista do Sétimo Dia, os quatro anjos. Igreja Adventista do Sétimo Dia, que relutam a Trindade. Estes escreve toda a crença do ministério adventista, toda a crença de Ellen White na Trindade, que é, já disse, uma doutrina diabólica. Estes que relutam a Trindade escreve toda a crença do ministério na Trindade. Então, se o senhor, a senhora, discordar do que eu estou falando, todos estes movimentos que saíram de dentro do ministério adventista surgiram com a mesma visão do ministério, mesma visão de um ministério adventista do sétimo dia, que este nome vou reprisar várias vezes. É o nome de uma seita judaica. Porque todas as seitas judaicas é do sétimo dia. A minha visão sobre o ministério adventista é que o ministério que surgiu destes enganos, deste espírito enganador, deste movimento de 1844, não poderia surtir bons frutos. Isto eu não quero dizer que dentre estes ministérios que surgiram do movimento adventista, da igreja adventista, estas pessoas não têm muitos sinceros, pessoas que têm a cada dia buscado a salvação e serão salvos. Mas falando que este movimento que surgiu dos enganos dos mileritas não surgiu como um ministério cristão evangélico. E nós sabemos que a alma, o sangue daqueles que se perderam crendo naquela mensagem pelos mileritas clamam até hoje no ministério adventista e dos que de lá saíram com o mesmo segmento da mensagem adventista. Eu só lamento que muitos adventistas não entendem, não creem, não sabem,
não procuram estudar, são mais impactados com a música, com os louvores. Ao ouvir os louvores, é como se eles estivessem deitados em berço esplêndido e não procuram cavar fundo na mensagem para saberem as procedências, como foi o surgimento deste ministério, que não podemos dizer que é o ministério cristão evangélico. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para compreender estas verdades. Quero dizer ainda que eu não faço estas mensagens com mágoas, nem ressentimentos. Sou um pregador do Evangelho do Reino, sou um escritor. E como escritor, a gente escreve mesmo. Mas eu creio de todo o meu coração que tudo aquilo que eu tenho escrevido são verdades muito difícil de serem contestadas. Exaltado seja a glória do Cordeiro. Vamos participar da água. Espero que a senhora tenha aí o seu copo com água. Vamos participar da água para que a bênção do Santo Espírito chegue também na sua vida. Altíssimo Criador, abençoe a água deste homem, desta mulher, desta família, que quando participarmos, as bênçãos do Santo Espírito possa preencher a nossa vida para a glória do teu nome. Beba da água, for preciso, deixe um pouco dela para lavar os seus olhos, seu rosto, para que assim os nossos olhos físicos e espirituais possam estar sendo abertos. Agora ponha as mãos no seu coração, feche os seus olhos e vamos entrarmos na presença do Criador. Altíssimo Criador, na sua glória, no seu poder e majestade, visita a vida deste homem, a vida desta mulher. Peço o Senhor que seja com todos os pastores adventistas, seja com o ministério adventista, que eles possam, meu Pai, compreender estas verdades para a glória do Santo Espírito, para a glória do teu nome. Exaltado seja a glória do Cordeiro. O Senhor te abençoe e te guarde a você, todos que fazem parte do seu caminho. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.